Olá, pessoal! Estamos começando agora mais um CMI Podcast da Câmara Municipal de Ipatinga. Eu recebo aqui dois convidados especiais. O consultor legislativo Otávio Godin, do Senado Federal, e o procurador-geral do Legislativo de Ipatinga, Luiz Antônio. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer para mim receber aqui dois homens de alto valores igual vocês aqui. Otávio, a gente teve o prazer, né, de ter uma imersão com você aqui de 3 dias, falando de planejamento de orçamento público. E aí, o que você achou? Qual que foi o feedback da turma? O que você achou do Poder Legislativo de Ipatinga, assim, na questão estrutural? A estrutura aqui é fantástica, né? Assim, inclusive estrutura física, né? Para desenvolver o trabalho, eu tive todo o apoio, foi bem legal, né? Sobre o retorno da turma, eu prefiro que depois você me diga, né? Porque naturalmente as críticas elas acontecem em outras situações ou em outros ambientes, né? Mas o que eu posso falar por mim é que a participação do pessoal foi muito legal, né? Evidentemente, eu me propus a um desafio grande aqui de tratar de temas muito complexos em pouco tempo, então a presunção não é que todo mundo aprendesse todo o conteúdo em tão pouco tempo, mas era despertar o interesse. E o interesse, pelo menos, eu percebi bastante, né? Assim, nas intervenções, na permanência das pessoas, né? Até o final de cada encontro. Enfim, em outras questões que foram levantadas até fora mesmo do nosso ambiente ali de trabalho, né? Então achei bem bacana. Eu estava lá presente, né? Eu vi muito engajamento. Foi muito positivo, tá? Assim, foi um marco aqui para a Câmara, um curso de orçamento. A gente vai falar, né, de hierarquia, a gente está falando, né, com o consultor legislativo do Senado, né? E para a gente é uma honra ter você aqui. Eu acredito, assim, que agregou muito, principalmente para os vereadores, assessores e alguns colaboradores de outros órgãos que estavam aqui participando com a gente. Eu acho que para mim é um início de caminhada mesmo, né? Como eu falei para vocês, eu estou à disposição, né? Eu sou um amigo de vocês agora e o que eu puder ajudar, Ipatinga, a Prefeitura, a Câmara Municipal, enfim, eu estou à disposição. Evidentemente, eu tenho hoje uma atuação maior no Legislativo, mas eu também já trabalhei no Executivo, já ordenei despesa, então o que eu puder ajudar, claro que eu vou estar à disposição, porque às vezes, estando em Brasília, a gente tem acesso a algumas decisões ou algumas inovações que estão um pouco mais frescas, né, do que talvez vocês tenham acesso assim, mas enfim, não tanto em tempo real, né? Então, o que eu puder ajudar, ou que eu puder contribuir aí com a discussão ou com as reflexões de vocês, né, sobre as matérias de direito financeiro e sobre orçamento público, eu estou inteiramente à disposição daqui por diante. Para mim é só um início mesmo. Não, muito bacana esse feedback seu. Eu acho assim que o pós, né, curso, a gente ter assim uma consultoria, né, vai ser muito bom para a gente ter esse feedback com você, trocar informações, né? E aí, Luiz, você como procurador-geral do Legislativo, você estava lá acompanhado, né, de outras pessoas que compõem lá a sua unidade administrativa. O que você tem para falar para nós do curso de orçamento público e das transformações que vem acontecendo aqui dentro da casa? Então, boa noite, né, a todos. Primeiramente, agradecer aqui o professor, né, desde o início aí pelo empenho, o afinco que ele teve de trazer esse conteúdo aí que nós temos, né, às vezes como um bicho de 7 cabeças. E ele tentou e conseguiu desmitificar essa questão toda, no meu ponto de vista. Trazendo, né, um conteúdo programático, começando numa parte que eu achei muito interessante, que é a parte dos princípios antes até, né, das leis atuais que regem o ordenamento nosso jurídico. Eu achei muito importante essa fase inicial que ele elencou e posteriormente ele foi concatenando suas ideias até chegar mesmo no orçamento de fato. E aí nós passamos por todas as fases, né, seja o PPA, seja a LDO, até chegar na LOA. E com um outro ponto que eu achei de suma importância, que são os quizzes, né, de questionamento.
ele colocou uma plataforma no qual, a cada vez que ele ia avançando no orçamento, tinha um conteúdo para que a gente fizesse, né, uma autoavaliação, inclusive até com uma concorrência interna, né, entre os alunos, para ver se estavam realmente absorvendo o conhecimento ou não, qual era o grau, né, de absorção desses 3 dias de curso, que foram intensos, né? Nós tivemos aí programação de 8 às 18 todos os dias. Então, assim, eu achei que foi de suma importância o curso e, para nós aqui do Legislativo, principalmente quem trabalha de fato com orçamento, né, que é lá na nossa equipe, eu acho que deu uma renovada em alguns conceitos, aprendemos outros conceitos também e, de maneira geral, ele teve o cuidado também de trazer para cá uma análise da nossa realidade, em que pese ele esteja lá no Senado Federal, ele analisou as nossas leis e trouxe algumas ponderações que, do meu ponto de vista, eu achei muito pertinente. Não, muito bacana, né? Muito bacana. E, ô Godinho, a gente está aqui, né, a 200 quilômetros da capital mineira Belo Horizonte, né? A gente está muito distante de Brasília. Perfeito. Mas como que você ingressou? Como que foi a sua trajetória no meio público? Como que foi o início disso? Você teve algum incentivo familiar? Como que as coisas aconteceram? Bom, eu sou de Brasília, né? Brasília, a atividade fundamental lá é o serviço público, né? A minha mãe era consultora legislativa da Câmara dos Deputados. O meu pai, ele foi para Brasília durante a construção, ele é engenheiro civil, então ele participou de muitos órgãos públicos lá em Brasília durante a construção. Ele foi engenheiro-chefe da construção da barragem do Paranoá, enfim, que criou o lago, ele construiu estrada, enfim, ele fez muita coisa por lá. E os dois sempre foram servidores públicos, portanto, né? O meu pai também fez o concurso para consultor da Câmara, passou bem, enfim. Na verdade, essa sempre foi uma realidade para mim, né? Sempre foi uma alternativa forte para o meu desenvolvimento profissional, né? Eu estudei em Belo Horizonte. Quando eu voltei de Belo Horizonte, eu trabalhava em um banco e o meu irmão resolveu fazer concurso. Ele já era servidor da Câmara, mas era servidor de nível médio. Resolveu fazer concurso para a área de orçamento, um negócio que eu nunca tinha pensado, né, em fazer, nunca teve no meu radar essa área em especial. E eu acho que sim, a influência do meu irmão, principalmente, foi bem forte nisso, né? Meu irmão, ele foi diretor no Senado, foi consultor geral de orçamento durante um período grande, ele é chefe de gabinete lá e tal. E eu acho que por influência dele eu ingressei, na verdade, no serviço público, na área de orçamento, lá nos idos de 98, né? Então eu trabalhava no Ministério do Planejamento, mas desde então eu trabalhei sempre com planejamento e orçamento, né? E engraçado que assim, eu não pensava no legislativo, porque eu tinha uma carreira bem interessante, né? Onde eu estava, assim, eu tive o privilégio de monitorar o PAC, de ver nascer, de instruir as avaliações de viabilidade técnica e financeira dos projetos para serem incluídos tanto no orçamento quanto para ingressar na carteira do PAC. Então, eu tive oportunidades muito interessantes de trabalho e sempre ombreado com pessoas muito boas, assim, né? Com profissionais muito interessantes que me instigavam, né? E aí, num período assim de realocação, né? De recolocação, por assim dizer, na minha carreira profissional, apareceu um concurso do Senado, que eu não tinha, né, imaginado fazer, e saiu o edital, eu olhei para o lado assim, e falei, por que não, né? Meu irmão já estava trabalhando lá, falei, por que eu não vou tentar, né? E assim eu comecei, quer dizer, eu achei assim, apesar de ser servidor, eu não fiz muitos concursos, então não tinha noção, assim, né, do grau de dificuldade que eu ia enfrentar. E eu tentei, no primeiro concurso, eu não passei no primeiro, né? Fiz um concurso em 2008, eu estava muito bem classificado, estava em 5º lugar, né, para o cargo de consultor legislativo, mas eu acabei sendo eliminado na prova discursiva, por uma questão que eu contesto à banca, mas enfim, para não ficar aqui de mimimi, a gente aceita, né, a gente acolhe que quem está sendo avaliado sou eu, não a banca, né? E uma vez que eu tinha chegado perto, saiu um novo concurso em 2012, eu falei, bom, eu tenho que chegar mais longe agora, né? Então, assim, a minha base é ter chegado muito perto. Então, em 2012 eu fui feliz, passei, enfim, fui chamado, demorou um pouquinho, mas eu fui chamado, que teve uma disputa judicial lá entre o primeiro e segundo lugar, enfim, mas então demorou 2 anos para ser chamado, mas acabei sendo chamado,
né? E na época, eu sem certeza, acabei fazendo o da Câmara também, passei também, né, de consultor legislativo da Câmara, mas um pouco antes de eu passar, um pouco depois de eu fazer o concurso da Câmara, eu fui chamado do Senado e enfim, ingressei lá, achei bacana e, enfim, nem cogitei, na verdade, sair de lá, porque eu achei o ambiente muito bom, eu acho... ambientes que me instigam são muito interessantes, né? E eu tenho colegas bastante destacados, né? Assim, eu tenho colegas que tratam de temas assim com uma profundidade muito legal. E eu acho que é um local de aprendizado para mim, um orgulho, na verdade, eu participar da instituição, participar da instituição Senado, mas participar da instituição consultoria, né, do Senado. Eu achei bem legal, acho muito... a oportunidade de aprofundar em temas é sempre muito interessante por lá, né? Então, foi assim. Nasceu por acaso, né? Nasceu por influência do meu irmão e eu acabei me criando bem, eu me identificando muito com a atividade, assim. A gente sabe da força do Senado Federal. Você é servidor efetivo, né? Trabalha lá também com servidor comissionados, né? Uhum. E aí, como que é esse convívio dentro do Senado, as coisas, como que é o dia a dia lá? As coisas são quentes, os bastidores, como que... Conta um pouco pra gente. Qualquer casa legislativa, ela tem os seus enfrentamentos, né? Porque é um ambiente político por natureza, né? Agora, as atividades elas não são exatamente coincidentes, né? O servidor comissionado, em geral, ele é um assessor político, é a pessoa que se entrega ao mandato do parlamentar, ele conhece, tem afinidade política com o parlamentar, e eu não tenho a necessidade de ter, e até nem posso ter esse privilégio de ter afinidade tão grande, porque eu atendo todos os parlamentares, né? Então, na minha área de atuação, trabalhando lá com direito financeiro e orçamentário, eu atendo qualquer parlamentar de qualquer matiz ideológica dentro dessa minha área de especialização, né? Então, assim, eu não posso lhe dizer que a relação seja ruim. Talvez, assim, no ambiente político, na assessoria política, é possível que haja embates, né? Não é possível, não. Evidentemente que eles existem, né? Mas eu acho até que, para isso, o Senado é uma casa muito madura, né? Até pelos requisitos para investidura, enfim, para a candidatura do senador, que ele tem que ser mais velho, ele tem que ter pelo menos 35 anos. Né? O fato de o mandato ele ser por 2 legislaturas, né? Então ele não precisa se preocupar, talvez, com a maioria momentânea, né? É uma casa que exige um pouco mais de ponderação e o próprio mandato maior é para isso, né? É porque haja um pouco mais de moderação, já que na Câmara é natural que a maioria de momentos seja estabelecida. No Senado é possível ter um debate, uma reflexão um pouco maior, né? É para isso que os senadores eles têm de ser mais erados e que o mandato seja de 2 legislaturas e não só uma, né? Então, não estou querendo dizer que não exista embates, né? Há embates, evidentemente, né? Como em qualquer ambiente político, né? Mas eu acho que até nisso o Senado ele tem um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar, né? Sim, porque se a gente for analisar, aqui nós estamos na Câmara de Ipatinga, né? Uhum. O vereador tem um mandato aqui de 4 anos. Uhum. Quando está lá no 3º ano, o vereador já pegou assim, uma certa maturidade e ele, de fato, aprendeu a ser vereador, conheceu o regimento interno da casa, conheceu, de fato, o que é um orçamento, os bastidores. Aí ele vai para uma reeleição. E se na reeleição ele não tiver sucesso, ele perdeu, então, tudo aquilo que foi construído ali não tem a sequência, né? Como o Senado são 2 mandatos, né, que seriam 8 anos, então, a longo prazo, dá para o senador fazer um bom trabalho, né? É possível mesmo. Agora, de qualquer forma, existe um porquê, né, da gente estabelecer a legislatura em 4 anos, né? Então, é possível que nesse contexto, sim, a gente tenha de pensar na maioria de momento, né? Mas, para isso, eu acho que a casa tem que estar muito bem estruturada, né? A gente precisa ter serviços internos que apoiem o exercício desse mandato, porque
nenhum vereador ou nenhum deputado ou nenhum senador ele precisa ser especialista em todas as áreas com as quais ele vai lidar. Né? E, evidentemente, é impossível, né, que alguém seja especialista em tudo. Né? Para isso, que você precisa contar com a equipe da casa. Né? E é nesse contexto que eu me insiro. Né? Então, assim, eu como sou servidor efetivo na consultoria legislativa, na minha área de atuação, de fato, eu preciso prestar todo o apoio possível para os parlamentares que estejam investidos conjunturalmente na função de um relator setorial, um relator geral do orçamento, um relator de receita, ou da lei de diretrizes orçamentárias, enfim, ou em outras matérias, né, uma lei complementar de finanças, qualquer matéria que seja atinente à minha área, na prestação de conta, né, enfim, no controle, eu tenho de estar preparado para dar respaldo para o exercício regular e, enfim, profícuo do mandato dele, segundo as convicções dele, né? Como eu disse, o assessor político dele é quem está com ele no gabinete dele, né? Eu só tento oferecer as melhores ferramentas para que nas opções políticas dele ele consiga ter um bom desempenho no mandato dele e representar de fato, né, ou o Estado dele, no caso o Senado, ou enfim, ou a população, no caso da Câmara, mas que ele consiga de fato alcançar ou promover o bem comum, né, promover os anseios ou atender os anseios da sociedade por meio dessa atuação parlamentar dele. Né? Então, eu acho que é importante nós servidores, né, enfim, nós três somos servidores, importante que a gente tenha como princípio auxiliar, né, o mandato de quem tem a representação popular. Né? Quem tem um voto é o vereador, quem tem um voto é o senador. Né? Então, a gente alerta sobre as consequências de alguma decisão que possa, a nosso ver, ser equivocada do ponto de vista técnico-jurídico, mas a discussão política cabe a ele, né? A decisão política cabe a ele. Né? Correto. Agora eu vou falar um pouco aqui com o procurador da casa. Ô Luiz, você foi procurador aqui no biênio 2023-24, né? Eu, como superintendente da casa, assim como outros efetivos, te elogiaram muito, né? O trabalho que você vem fazendo. A gente vê, assim, um nível de maturidade muito alto, mas a gente vê também você estudando muito, buscando, né, informações. Conta pra gente, assim, como que você chegou aqui e quais processos foram feitos para que acontecesse essa maturação tão rápida e desse uma resposta efetiva, assim, para o nosso poder. Então, primeiro, né, obrigado pelo reconhecimento aí, né? Nós trabalhamos juntos já desde 2019. Isso. Acho que, né, a equipe como um todo amadureceu, não só eu. Acho que, como eu já falei diversas vezes, né, nós somos uma equipe e um time. Então, assim, todo mundo amadurece junto. Cada um no seu ponto de vista, cada um na sua etapa. Mas a minha história, né, no poder público começou em 2019. Eu fui chamado para ocupar um cargo de gerente de licitação, na época, no departamento de regulação lá da prefeitura. E eu atuei lá um tempo, fiquei por volta de 2 meses ou 3 meses no máximo. E posteriormente desenvolvi alguns trabalhos lá que chamaram a atenção da Secretaria de Saúde. Fiquei um tempo como assessor dela e posteriormente também fui para a Controladoria, onde eu fiquei meu maior tempo até hoje no Poder Público. Foram quase 5 anos. Na época, o então controlador-geral era o Diego. Eu fiz um despacho com ele uma época. Ele gostou do meu modo de trabalhar, meu modo de perspectiva das coisas e conversou com o prefeito daquela época para que eu fosse para lá. Assumi a direção lá, fiquei como diretor de transparência e controle, desenvolvi alguns trabalhos. Nós concorremos naquela época também na MM um prêmio de controladoria. Ficamos em 3º lugar lá. Foi um desenvolvimento do controle interno, no qual a gente conseguiu fazer algumas roupagens novas, né, de controle interno, modernizar essa parte na prefeitura. E aí, em junho de 2023, eu recebi o convite pelo vereador Lei do Trânsito, que é o presidente da casa hoje, à época também era o presidente, para assumir o cargo aqui de procurador-geral. Até então eu não tinha muito contato com o processo legislativo, porque não era mais minha área de atuação,
Aprendi só naquela época de faculdade, né, o básico, e falei com ele que eu daria uma estudada, daria uma analisada na proposta também, para eu poder vir para cá preparado. De antemão, já consegui analisar o regimento, estudar o regimento da casa. Fiz, né, agora, terminei minha pós, já tem 3 meses em processo legislativo, e vim galgando, né, alguns espaços e algumas áreas de atuação que eu nunca tinha participado antes. Desde quando eu entrei aqui, foi um mandato atípico para mim, porque nós já entramos com CPIs, com CP, na qual eu tive que aprender do zero. Momento tenso, né? Já entrei, logo após um mês, já foi um momento tenso das CPIs. Depois tiveram, concomitantemente, né, as CPs também. Eu acho que foi um desfecho técnico bom, do meu ponto de vista, e por alguns elogios e algumas pessoas que a gente encontra no corredor, né, falando sobre o tema. Finalizamos, graças a Deus, com os 2 relatórios concluídos das CPIs, tanto a do aluguel quanto da Copasa. Fizemos, né, as providências legais. E desse momento, desde quando eu entrei aqui em 2023 até hoje, eu acho que eu nunca parei de estudar. Porque nós temos, né, os pareceres, muitas pessoas pensam que o cargo de procurador é somente fazer o parecer jurídico dos projetos de leis, ou que chegam do executivo ou que chega do legislativo, né, dos vereadores. Mas não, né, nós temos várias demandas aqui, nós temos os pareceres administrativos da casa, nós temos a gestão dos servidores também, que é feita. Nós temos os processos judiciais, que a gente atua também. Tem processos que eu entrei aqui, desde quando eu entrei, atuei em processos que tem mais de 5 anos que estão tramitando antes de eu chegar aqui na casa. Então, eu tive que aprender o que estava tratando o processo em si, para eu saber aonde eu estava pisando. E eu acho que o mais importante é isso, você nunca parar de estudar, né? Você ter algo para se mover, fazer essa questão valer a pena e chegar num local, né? Agora, aqui, mais uma vez, eu me encontro e acho que esse reconhecimento vindo de você, uma pessoa também que eu admiro, que a gente trabalhou junto desde o início, é muito importante para mim, assim como para os meus pares também. Eu estava tendo um almoço, né, conversando com o Godin. A jornada do conhecimento, realmente, ela transforma o homem. Nós estamos aqui, né, num trio, né, de 3 homens, né, que, de certa forma, têm cargo de destaque e, em comum, a jornada do conhecimento. Eu até na chamada do vídeo de abertura, né, do evento aqui com ele, eu usei um termo assim, que a jornada do conhecimento, ela abomina a ignorância e faz o homem amar o conhecimento, né? E o presidente dessa casa, o vereador Lei do Trânsito, junto, né, ao meu lado, né, eu sou um braço dele lá na superintendência, assim como também você é um braço dele como procurador da casa. Você tem visto que não só a gente está preocupado só com a tecnologia, né? Que daqui a pouco eu quero que você fale para mim um pouquinho do Tramita, mas aí a gente pegando de maneira geral assim a Câmara, né? A gente pega, por exemplo, a comunicação, onde a gente está aqui nesse momento, que foi algo assim, com a ajuda do diretor Fabiano, a gente alcançou assim uma organização e a nossa tecnologia aqui, ela está toda atualizada. A gente tem também a questão do Tramita, que eu te falei. Então, tratando do ponto de vista, né, do amadurecimento, assim, né, foquei mais no meu pessoal. Eu acho que a nossa roupagem de 2023, 2024 para esses outros, né, próximos 2 biênios agora, já evoluiu muito desde quando eu entrei aqui. E assim, não só na questão de tecnologia, na questão de infraestrutura, porque a Câmara já é bem estruturada, mas o presidente ainda sempre prima por isso, né? Tem também a questão dos avanços tecnológicos, seja o Tramita, seja outras formas no nosso plenário, nas nossas reuniões, né, de forma híbrida. Então, assim, vem evoluindo muito. E concomitantemente a isso também a evolução do nosso sistema, como o Tramita hoje, né, que provavelmente vai dar aí, vai extinguir o papel aqui dentro da Câmara. Tem também a questão do... Só um minuto. O Tramita, né, que foi uma ideia do nosso presidente, ele juntou aqui o corpo técnico da casa, né, Sim. o pessoal que mexe com a informação. Teve até uma visita ao Senado
e de lá nasceu a ideia de criar o nosso próprio Tramita, né? Algo customizado que atende muito bem aqui a gente. Com a nossa identidade. Isso, e uma economia absurda, né, Luiz, de papel. E a gente aqui, estou falando do vereador Lei do Trânsito, que é o atual presidente, aí quando a gente fala também de tecnologia, a gente também não esquece das pessoas, né? Porque Claro. a gente teve um curso de oratória, né, recente, e aí a gente teve um curso de orçamento 3 dias com o Godin, que foi 10 a 12. E ainda esse mês teremos o curso de gestor de contrato e fiscal. E no 4º mês, inteligência artificial. Então a gente vê também que não é só tecnologia, né? É um presidente também que preocupa com as pessoas, né? Então, esse era o outro ponto que eu ia chegar também, né? Já adiantando. É a questão da capacitação do servidor, seja comissionado, seja efetivo, que eu acho muito importante, porque é um diferencial, que o conhecimento não é algo que você vai levar para a vida toda. E, vez ou outra, você sendo efetivo, você vai estar aqui, vai deixar um legado para a Câmara. Você sendo comissionado, você pode retornar aqui também em outra ocasião. Então, você tendo esse conhecimento, você pode usar, né, para assessorar não só a questão política, mas a questão técnica aqui da casa também. E eu vejo que o presidente, todas as vezes, ele está focando muito nisso, investindo nisso, e assim, não medindo esforços para que possa abranger, né, o máximo de pessoas. Hoje, o curso desses 3 dias que nós encerramos hoje, teve uma procura tremenda lá na assessoria jurídica. Nós conseguimos mais vagas do que já tinham sido propostas para a gente. Eu achei muito bacana essa iniciativa. E assim, nós temos lá hoje na assessoria 2 servidores que ficam para cuidar do orçamento, mas além deles tivemos mais 6 servidores que tiveram interesse de participar do curso e participaram do início ao fim. Eu achei bem bacana essa iniciativa, tanto da casa quanto, né, dos servidores, sejam efetivos, sejam comissionados. Até a questão também da 14133, né, que o professor falou para a gente dessa lei. Nós estamos entre as primeiras câmaras do Brasil a implantar 14133. A gente investiu, a gente mudou o fluxo da casa todo, né? Porque essa lei, a 14133, é uma lei que ela visa transparência, mas é uma lei flexível também. Ela olha a questão ambiental, a questão da durabilidade, entendeu? A questão da efetividade do prestador de serviço. Pegando um gancho também na lei de licitações, após a minha entrada aqui, eu consegui desenvolver também junto com o servidor Robert, um checklist, porque todos os dias, praticamente, nós recebemos de 4 a 5 pareceres em processo de licitação. Então, assim, sobrecarrega um pouco, obviamente, e assim, como os pareceres a gente prima por fazer uma coisa muito elaborada, tinha época que ficava demorando um pouco, em que pese a gente tem o nosso prazo, né, e o cronograma para fazer, e a gente tinha várias demandas para analisar. Então, sentei com o Robert para a gente conversar sobre isso. Ele conseguiu chegar no denominador comum comigo, até já passei para o Rodrigo também, não sei se ele chegou a te mostrar ainda. O Rodrigo, gente, é agente de contratação, né? Ele preside, né, os agentes de contratação. Um abraço pro Rodrigo aí. O Rodrigo é um cara que trabalha lá no serviço geral e é agente de contratação, e um cara que trabalha muito para a Câmara. É um cara que ele, quando tem uma demanda dentro da Câmara, ele corre atrás, é o chamado Severino faz tudo, né? É aquele cara que comprometido mesmo, ama o poder legislativo, né? E é bom você ver isso quando você vê um efetivo que ama o local que ele trabalha, que quando surge lá uma demanda ou um problema, ele vai lá atrás dos responsáveis, né? Com certeza. Para tentar resolver. Ô Godin, e na questão de treinamento, como é que... porque eu sou até suspeito de falar, porque eu até falei para você assim, a gente falou muito de neurolinguística no nosso almoço, né? Uhum. Eu falei para você que um pedaço da felicidade está junto com o engajamento ou flow, né? Que o flow é o ponto máximo de felicidade do homem. Eu gosto de ler muito, eu sou apaixonado por leitura, leio muito, muito, muito. E aí eu percebi também ali, na hora que você estava dando o treinamento, que você gosta do que faz. E por questão técnica também, como analista, eu avaliei umas outras coisas interessantes. Você ensina, você aponta na lei e você dá exemplo daquilo, né, do fato. Então é muito interessante a gente ver um professor assim,
Porque imagina que o professor fala para você de algo, ele vai lá na lei, te mostra onde está e ele te dá um momento de vivência dele. Então foi uma experiência interessante, porque eu vi também que, você vai até achar estranho, eu vi que o seu telefone toda hora é notificação, eu vi também que o seu network, né, igual você assim, você ministrou o curso aqui para a gente, deixou seu telefone disponível para a gente também tirar a dúvida. Eu percebi mesmo que você é envolvido com treinamento. Mas de onde que surgiu essa ideia? Assim, você já é um servidor assim, bate-teto, é um homem praticamente assim, com a vida profissional resolvida. E de onde surgiu essa ideia assim, de compartilhar seu conhecimento? Porque não é só questão de vender, né? Porque a gente hoje tem várias pessoas que ministram curso no Brasil e a gente vê quem realmente gosta, né? Eu tive até fazendo um curso recente e eu tive umas experiências com a professora que, assim, foi algo fora de série. Mas aí eu entendi, porque ela também me deu aquela mesma justificativa que eu tinha te falado hoje no horário do almoço. É a jornada do conhecimento. As pessoas, elas ganham para aquilo, mas elas têm embutido ali amor e muito prazer em fazer. Como que começou isso? Então, começar mesmo foi lá na Escola Nacional de Administração Pública, né, a ENAP, lá em Brasília, porque eu tive, como eu disse, assim, minha trajetória profissional, eu tive o privilégio de ter pessoas muito instigantes, né? E aí o que aconteceu foi que eu entrei no Ministério do Planejamento quando estavam sendo discutidas algumas mudanças bem fundamentais assim na elaboração do plano plurianual e do orçamento público, uma retomada de experiência de orçamento programa no Brasil, e eu pude participar de algumas discussões bem fundamentais, assim, bem enriquecedoras, e que muita gente não conhecia, né? Uma nova metodologia para desenvolver ou para trabalhar com orçamento, né? E aí, na verdade, foi por necessidade mesmo de trabalho, né? A gente precisava espraiar esse conhecimento, espraiar essas novas opções para que elas fossem adotadas, né? Então a ENAP, ela nos convidou, assim, a mim e aos colegas que tinham participado desse processo, para que a gente passasse isso primeiro para os órgãos federais. E eu gostei, né? A verdade, assim, eu não tenho muita dificuldade de comunicação. Eu acho que talvez seja uma vocação que eu tenha, que eu na verdade identifiquei na época, né? E me parece que as pessoas também gostaram, porque eu comecei a ser convidado, né, para palestrar ou para dar aula em outras instituições. Aí foi a Fundação Getúlio Vargas, a antiga ESAF, né, que é a Escola Superior de Administração Fazendária. Aí fui chamado para dar aula em faculdade, e aí nesse momento a ABOP, né, que é a Associação Brasileira do Orçamento Público, ela se interessou por me ter também entre os seus instrutores, né, e eu não sei quantos cursos eu dei na ABOP já, honestamente, sei lá, talvez seja para mais de 60, porque eu ministro tanto curso né, assim, mais geral sobre administração financeira orçamentária, mas de vez em quando eu dou aula também sobre elaboração do PPA, que é, enfim, uma coisa mais de oficina, né? Enfim, é um treinamento mais prático, né? Já o professor Manuel, né, que é o presidente da nossa associação, a BOP. Um abraço ao professor Manuel. Ele já me provocou aí também para eu trabalhar com obtenção de recursos federais ou com emendas parlamentares. Então, eu vou aproveitando, às vezes, essas oportunidades, né? Porque eu identifiquei lá atrás, e foi uma necessidade de trabalho mesmo que me levou a começar, enfim, a ingressar nessa vida aí mais acadêmica, né? Ótimo. Nós estamos chegando aqui no final do nosso podcast, né? Eu vou iniciar as considerações finais por mim. Eu quero te agradecer, tá? Essa experiência aqui de 3 dias com você que foi fantástica. Eu vi, né, os servidores da Câmara envolvidos, e eu vi que o legado que você está deixando aqui vai ser muito importante para a gente dar seguimento aos nossos trabalhos aqui. Quero também agradecer ao Luiz também, procurador, né, que de certa forma mobilizou o setor dele para estar engajado, né, no curso. E
E eu queria também a gente falar um pouco para vocês aqui, para finalizar, o seguinte. É igual o Luiz falou, nós somos, né, Luiz, servidores comissionados, né? A gente tem você aqui que é servidor efetivo, não é isso? E a gente vê que é uma conexão muito bacana, né? E eu queria deixar uma mensagem aqui, o seguinte, que independente de comissionado efetivo, criou uma conexão aqui muito forte, né? É o que o Luiz falou, né? O comissionado, o conhecimento fica com ele, permanece assim como permanece com o efetivo. E eu queria também agradecer aqui o presidente dessa casa, porque o Lei, junto comigo, a gente comunga de muitas ideias. E uma das ideias é dar treinamento para as pessoas, né? A gente começa de dentro do nosso próprio gabinete, né, Luiz? Através de vários treinamentos que a gente faz. E aí, o que acontece? Aí, quando a gente pega a Câmara, para a gente cuidar da Câmara, né? A Câmara hoje, eu acho que está bem representada por um cara que é muito sério, é pulso firme, é um cara que tem personalidade na tomada de decisão. E se hoje, né, a gente chegou até aqui, a gente tem que agradecer muito a ele, né? O Fabiano não está aqui presente, está operando aqui, né, o podcast, é testemunha viva disso, foram vários avanços. E eu gostaria de agradecer ao Lei, tá, Lei? Muito obrigado, tá? Por tudo que você tem feito aí pela Câmara, pela oportunidade também que você tem dado para a gente trabalhar, né? Porque o gestor também, ele não pode ser engessado, ele tem que ser flexível igual você. E você é um presidente parceiro, está sempre do lado da gente. Aqui vai um abraço para você. Vou passar agora a mensagem final para o Luiz, né? Luiz, suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer também, faço das suas palavras as minhas, ao presidente, né, obviamente, para dar essa liberdade para a gente trabalhar, né, para a gente poder divulgar também o nosso trabalho. Desde o início, quando eu entrei aqui, eu tenho a liberdade de poder atuar de como eu quero, né, da maneira técnica, obviamente reportando a ele o ponto de vista do que eu acho que é o viável, o que não é viável, e obviamente discutindo, né, a flexibilidade, a boa discussão, né, digamos assim, a boa discussão, que aí a gente chega num resultado final que é frutífero, obviamente. Então, muito obrigado, viu, Lei? Obrigado pelas oportunidades aí. E o que eu acho que da forma que a gente pode retribuir à altura é fazendo nosso dever funcional, seja de servidor efetivo, seja de servidor comissionado, da melhor forma possível, servindo, né? Que é a nossa missão aqui. E também gostaria de agradecer ao professor por trazer essa roupagem aí, né, do orçamento, que é uma matéria que a gente tem, digamos, né, pisamos em ovos quando vai tratar desse tema, né, professor? E o senhor esboçou com clareza. Mais uma vez ressalta a questão do quiz lá, com, né, os brindes lá no momento dos acertos, que é muito interessante, porque como é uma matéria muito densa, dá uma quebra na rotina, né, dá uma quebra no conteúdo só maçante de lei. Perfeito. Achei muito bacana, isso é um diferencial do senhor. E também gostaria de agradecer, já estou, né, olhando com o superintendente aqui também, uma possibilidade de a gente fazer uma análise de um caso mais concreto e específico para a nossa realidade, que eu acho que é muito salutar também, isso aí. E que o senhor possa voltar daqui mais vezes, Patinga está de portas abertas para o senhor. Perfeito. Godinho, qual que foi a sua experiência de 3 dias em Patinga? Bom, primeiro eu vou pegar o gancho aqui na brincadeira, né? Quer dizer, eu fiz os quiz para dar os brindezinhos, mas na verdade eu estava subornando todo mundo, né? As minhas avaliações na Bota nunca são ruins, né? Porque eu compro, na verdade, avaliação positiva, né? Certo. Bom, gente, assim, a minha impressão foi fantástica. Eu acho que nunca é surpreendente, porque Minas Gerais é um estado fora do comum, né? Meus pais são mineiros, né? Meu pai é de Pará de Minas, minha mãe é do Carmo Paranaíba. Eu sou de Brasília, mas por acaso, né? Diz meu pai que o filho do gato que nasce no forno não é biscoito, né? É gato. Então eu sou um mineiro híbrido, né? Bacana. Tanto assim, eu fiz minha primeira faculdade, foi em Belo Horizonte, né? Fiz na UFMG e tal. E assim, para mim é uma satisfação enorme voltar a Minas Gerais, né?
se a gente tiver de fato essa oportunidade de estarmos convivendo de novo, eu venho assim com uma alegria tremenda, né? Assim, para mim, eu falo para vocês, né? Os funcionários e os vereadores aqui de Ipatinga têm um amigo em Brasília, né? Eu vou ajudá-los independentemente de ter uma nova oportunidade ou não de estar aqui para ministrar um curso, enfim, para a gente discutir aqui, mas à distância mesmo, vocês têm um amigo e eu vou estar à disposição sempre. Né? Ótimo, ótimo. Ô, gente, estamos aqui encerrando mais um CMI Podcast. Muito obrigado, tá? A todos. Eu tô lá na superintendência, Luiz está lá na assessoria técnica. E eu tô lá na representação de Ipatinga em Brasília, não é isso? É isso aí. O escritório de representação. É isso aí, nós temos mais um amigo em Brasília. É muito bom ouvir isso. Muito obrigado a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite.